Trago alguns dados e falarei de algumas obviedades. Aprendi com Madalena Freire que a gente aprende pelas obviedades também. E falarei de obviedades, nada que vocês já não saibam, mas falo do meu lugar, de onde venho, da minha história e da minha voz. Então eu entendo assim, no mundo, mais de 8 bilhões de pessoas. No Brasil, mais de 200 milhões de pessoas. No Uruguai, mais de 3 milhões de pessoas. No Congresso, aqui estamos, estimado quase 300 pessoas. E, de repente, eu, Joe, acá. Para quê? O que posso dizer, o que posso falar? Senão da minha experiência, do que eu senti, do que eu vivi, do que eu experimentei e como eu cheguei aqui. Sou maestra, sou educadora, sou docente. E é deste lugar que eu desejo falar para vocês, contar para vocês um pouquinho das minhas histórias, algumas histórias. Enquanto eu falar até aqui, eu estou falando de mim. Quando a gente passar desse slide, não é mais sobre mim, é sobre vocês. É uma provocação e uma convocação para, enquanto eu falar de mim, vocês olhem para vocês, para as histórias de vocês, para o percurso de vocês. Como foi que vocês chegaram na educação? Para quê mesmo? Lunes, segunda, quando vocês voltarem para a escola, voltarão para quê mesmo? Qual é o propósito da escolha docente? Por quê? Para quê? Então, é um convite, é uma convocação. Enquanto eu falo de mim, olhem para vocês. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo? Oh, qué lindo. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Quién dijo no? Todo feliz. ¿Alguien dijo no? No, pero sí, en definitiva es una invitación y una provocación, porque ella se olvidó de decir que se define como preguntadora y provocadora, mientras ella habla de sí misma y de su experiencia desde lo que ella es invitarlos a ustedes a pensar sobre ustedes mismos, sobre lo que ustedes son, sobre lo que ustedes hacen, ¿sí? Para volver a la escuela o al liceo o a donde vuelvan, pensándose de outra maneira. Como cheguei até aqui? Por que vim? Estou aqui como educadora. Sou formada em Direito, por amor ao meu pai, e Pedagogia por amor a mim. Se eu tivesse ficado no Direito, teria sido o eco do meu pai, mas eu decidi ser minha voz. E sou feliz por isso. Mas só contextualizando, resumindo, eu trabalhava em um editorial em Brasil, era supervisora, tinha uma equipe, cuidava de uma equipe, e enquanto fazia direito. Mas decidi que eu não queria o direito, eu sabia que seria pedagogia. Pedi demissão, disse que não queria mais, e fui viver a minha história, o meu sonho. Passei em segundo lugar em um concurso público para ser maestra de primária. Tudo bem até aqui? Passei, fiquei feliz. Vocês imaginem a tristeza do meu pai, quando ele soube que eu deixei, pai, vou para a educação. E ele dizia, mas não vai ganhar dinheiro. E eu dizia, mas não é dinheiro, não é só isso. Depois eu fui pensando, será que ele tinha razão? Mas fui tentando. Fui vivendo. O que eu quero contar para vocês é que a minha experiência começou assim. Eu passei em segundo lugar e por isso eu pensava, é muito bom o segundo lugar, eu vou escolher o que eu quiser, a sala que eu quiser, e eu tinha como objetivo na vida a alfabetização. Cheguei lá na atribuição e me disseram assim, Thaís, você tem uma sala multisseriada. Eu não sabia o que era sala multisseriada. Não sabia. Es de muchas edades. Familístico sería en inicial o una cosa parecida. Tiene una clase de multiedades, ¿sí? De crianças de 6 a 13 anos, todos juntos. Na atribuição eu disse, tudo bem?
não sabia, não tinha noção do que viria. Num bairro, em um lugar chamado Mato Dentro, pensei comigo, tudo bem também. Mato Dentro. Mato dentro es como dentro del mato, es como el bosque, la selva, ¿sí? Muito dentro, muito dentro. Muy adentro. E cheguei no primeiro dia de aula como maestra, depois de abandonar, desistir do direito. E começaram a chegar as crianças, os adolescentes. 5, 10, 15, chegamos a 35. Eu sozinha naquela sala, eu não tinha ideia do que seria ser maestra. E 3 casos de inclusão. Um menino de 13 anos que me diziam que era para eu ficar longe porque ele era muito violento. Uma tica que passava o dia apagando tudo que eu escrevia com o cabelo e se arrastando pelo chão. E uma que passava o dia me perguntando a cor das camisetas, das blusas dos amigos. Então, quando chegava no 34, ela perguntava do primeiro de novo. E eu não sabia. Eu não tinha sido formada para aquilo. Eu sabia muito da teoria, porque eu estudava, eu gosto de estudar. Mas eu sabia muito pouco de como olhar para aquelas crianças. E aí eu fui à Secretaria de Educação e falei, viu, acho que vocês esqueceram um grupo lá no Mato Dentro. Eu gostaria de dizer que estamos lá, precisando de ajuda. Tudo bem até aqui? Sim. E aí me disseram, Thaís, por enquanto, neste grupo, leve manzanas. Porque ninguém vai ver seu trabalho. Quando sair de lá e vir para centro, aí sim seu trabalho será visto. Com aquelas crianças não precisa muito. Eu disse, não. ¿Se entendió eso? Sim? Sí. Entendeu? Esa ¿Sí? fue la respuesta que dieron como desde inspección sería. Não precisa muito. E eu disse, não, eu não escolhi, eu não mudei a minha vida para levar maçãs. Não é isso. E aí comecei uma busca para entender como é trabalhar com diversidade, com muitas crianças, o que é isso. E fui à Escola da Ponte, visitei alguns lugares, saí da ilha para ver a ilha. E fui retornando e voltando para o meu lugar mais segura e mais consciente do meu fazer e do meu papel com aquelas pessoas. Eu não aceitaria ser uma professora que passasse sem deixar nada. E eu fui deixando. E aí fui, de lá, saí de lá, fui para a escola particular, fui professora, coordenadora, diretora, abri uma escola, não deu certo, tudo errado. Errou. Espera un Sí, momentinho. Se entendió que ella salió a buscar formación, pero cuando hablaste de Escola da Ponte, ¿tá? También cruzó fronteras y fue hasta Portugal. Escola da Ponte es una experiencia que hay en Portugal, en Lisboa, con José Pacheco, que es un pedagogo portugués que trabajaron con gente de la calle, con niños que estaban en la calle en educación y tienen unos principios especiales y trabajan con una educación sumamente participativa y democrática. Perdonen que haga la paréntesis porque no es una experiencia conocida en Uruguay y por eso Thaís cruzó la frontera y se fue a formar ahí también. ¿Sí? Perdonen que... E aí chegamos, não vou me alongar, mas para que vocês entendam que passei por alguns lugares, vivi, fui fazer mestrado em formação de formadores, terminei o meu mestrado, comecei o doutorado e hoje estou na direção pedagógica de uma escola para crianças pequenas, em São Paulo. Uma escola que tem como característica ser da cultura japonesa. Então, além do desafio da escola para crianças pequenas, o desafio de adentrar a uma cultura tão rígida como a japonesa. E temos vivido coisas boas e nem tão boas, mas sempre tentando dialogar teoria e prática.
para que eu não caia na alienação de uma prática sem reflexão e nem de uma teoria distanciada da prática. E é dessa experiência que eu venho falar e é isso que eu desejo, de alguma maneira, contribuir. Como eu disse a vocês, até aqui é sobre mim. A partir de agora, eu desejo que vocês façam um mergulho em vocês, para dentro. Porque nunca é sobre mim, sobre o outro, é sempre sobre cada um de nós. Sim? Hasta aquí, sobre ella, sobre su experiencia, pero ahora ella hace la invitación de que ustedes se zambullan en ustedes, a partir de lo que va a mostrar. E para quem não é da educação infantil, eu faço um convite. Olhe para nós, que de alguma maneira é do lugar que eu falo também, e tentem perceber que existe tanta importância lá, no chão da escola de educação infantil, quando a gente recebe aquelas crianças, porque são elas que podem de verdade ajudar que a gente transforme o mundo. Sem muito romantismo, mas acredito de verdade que pode ser assim. Para aquellos que no vienen de educación inicial, hay una invitación especial para que miren o observen educación inicial con otros ojos, porque es ahí en el piso de la escuela donde se puede comenzar la transformación y que ya hay mucho camino andado. Vou passar. Você passa. Vou tentar passar aqui. Aí no banheiro, um banho. Achei lindo. Acho que foi um convite para mim também. Olhe no espelho. Eu amei isso. Escuta teu coração. Recorde quem você é. Tua forma de pensar, o amor. Você é hermosa. Nós somos. Nós podemos. Nós temos uma história. E que de vez em quando, ou quase sempre, ela vai ficando, ela vai passando. Outras histórias vêm e a gente se abandona. E a gente não deveria se abandonar. Então, olhem no espelho e vejam vocês. É um convite. E aí, aqui, para começar algumas perguntas, de um jeito que eu também já fui muito provocada. Quem forma quem? Estar aqui hoje é uma formação ou é um evento que o vento leva? Estamos em formação? Quem forma quem? Quem se forma sai da forma? Quem forma dá forma? Mas não é da forma que sai a forma? Quem se transforma se desmolda ou deforma? Formatura ou formação? Formação ou formatura? Quem informa, forma? Quem deforma, não forma? Quem forma quem? Quem forma quem? E aí eu digo para vocês que essa mulher me formou. Madalena Freire, para quem não sabe, filha de Paulo Freire, a mulher que me atravessou, que me chacoalhou, que me fez ter certeza que ter deixado o direito e mergulhar na educação foi o melhor que eu podia fazer. Posso, Thaís? Pode. ¿Vocês compreenderam tudo? Perdão. ¿Se entendió todo lo que dijo? ¿Sí, Carlos? Sí, porque Carlos se niega a entender en portugués, entonces yo pregunto, perdone. Madalena Freire fala, ela tem um livro chamado Educador, que ela brinca, educador, a dolor de ser educador. E quando estamos juntas, eu por mais de 5 anos fui coordenadora do grupo dela, de um grupo de estudos sobre autoria. E ela chacoalhava, ela é brava, ela briga, ela convoca, mas ela ensina a gente se olhar no espelho. E aí eu trago um vídeo, é um recorte de uma aula, todo encontro nosso
terminava com um vídeo dela, ela gravava um vídeo da síntese da aula. E o meu papel no grupo da Madalena era ser observadora da Madalena. Como observar Madalena? Observar que Madalena era para ela ser crítica. Ela precisava de uma parceira crítica, que olhasse para ela e falasse o que não estava bom. Como eu podia dizer se tinha algo nela que não estava bom? Então, os meus registros eram assim: perfeita, incrível. Madalena, você foi incrível, você, olha, foi onde precisava ter ido. E ela dizia, não vai dar certo a nossa parceria porque eu não quero elogio. Eu não quero adulação, não quero que me mitifique. Eu sou uma persona e preciso que me olhem como persona. E eu pensei, não posso perder Madalena de perto de mim, vou começar a criticá-la. Vou falar tudo o que eu achar. E foi meio que, no começo, não consigo, não dá, e de repente eu estava num diálogo de frente com ela. E foi bonito que, à medida que eu a criticava, que eu olhava, ela também olhava para mim. E eu sinto que eu tenho muito para aprender, mas eu aprendi muito com Madalena. E aqui é um recorte de uma aula que eu trago para vocês. É no grupo que a gente, através do outro, mediado pelo outro, a gente se vê. O outro me espelha, o outro é meu retrato do que sei, do que não sei, do que eu duvido, do que eu fujo, do que eu busco aprender. O grupo de hoje, o encontro de hoje, se deu exatamente nesse desafio da socialização dos modelos, dos registros, das reflexões sobre a aula que aconteceu. E, além do desafio de enxergar-se, cada um no seu modelo, há outro desafio, que é não ter paciência, não ter a escuta, não valorizar, não reconhecer a reflexão do outro, do igual, educando, como importante, como reconhecido no seu valor. E por que isso? Porque a escuta que nós tivemos foi só do educador. O educador é que tem a verdade. O educador é que traz o conhecimento. Os educandos não têm luz. Ou seja, são massa alienada do seu próprio fazer e do seu próprio pensar. Provocar esta descoberta, provocar esta constatação e assumição desse jeito de aprender é extremamente revelador no processo de aprendizagem individual de cada um e na tomada de consciência de que nós estamos rompendo com uma concepção em que a gente foi educada, autoritária, reprodutora do conhecimento, massificada, para uma outra concepção que busca a construção do conhecimento, a apropriação do seu saber, de suas dúvidas, do seu desejo, do seu fazer, a tomada de consciência de que eu sou dono, eu sou autor da minha história pessoal e pedagógica. Não é possível ser autor, autora na nossa prática se a gente não é autora na nossa história. Então, uma provocação, uma convocação. Estamos sendo autoras das nossas próprias histórias? Conhecem, reconhecem quem são? Narciso. E a ninfa Eco. Conta a história que ela, apaixonada por ele, totalmente enamorada de Narciso, ela que não tinha voz, só sabia ecoar, e Narciso então dizia,
você é lindo, você é lindo. E ela repetia, você é lindo, você é lindo. E aí eu me pergunto, quanto que passamos a vida alimentando e cultivando a vaidade do outro e a vaidade da gente mesmo, sem olhar para dentro, só ecoando o que foi feito, ecoando o que foi dito, ecoando o que já foi sentido. Porque passa que às vezes a gente ecoa até o que já foi sentido pelo outro para a gente não precisar sentir. Então, o quanto de eco temos feito na nossa vida? Sim. ¿Se entendió o no? Sim? ¿Todo 100%? No. Bien. Eco repetía lo que decía Narciso. Entonces, soy lindo, soy lindo, soy lindo, soy lindo. De ahí se pregunta, ¿cuánto de nosotros simplemente por ver la vanidad o la belleza de los otros y repetir eso y reconocer eso, no nos estamos mirando a nosotros y reconociendo la belleza dentro de nosotros? ¿Sí? A nossa própria autoria. De nuestra propia autoridad sería, ¿no? Porque não há nada pior. Toda preguiça é ruim. Mas a preguiça, falta de esforço. Pereza, perdão. É a mental, é a intelectual. La peor pereza es la intelectual. A de não se esforçar, a de não querer saber, a de não querer pensar, porque já foi pensado, já foi dito, sempre foi assim, tá bom. Não quero conflito, não quero briga, tá tudo bem, é para fazer, eu faço assim. Sem um pensamento crítico, a gente só é eco. Sí. La pereza de no pensar, ya está dicho, ya está hecho, todo el mundo hace así, me lo piden así, lo hago así. Me perdí. ¿Sí? Sí. Todo es eco. Me faltaba eso, perdão. Mas nada disso é possível se a gente não quer. Precisamos querer. Sabe a coisa do desejo? Ninguém deseja pelo outro. Eu estou aqui hoje, eu não tenho condições de formar vocês. O que eu posso é provocar vocês. E aí tem uma historinha de Sócrates, que eu gosto muito, que diz que a mãe dele era parteira. E um dia, é a melhor da região, a melhor de todas. E um dia perguntaram para ele o que a mãe, qual era a maior questão da mãe. Ele disse, só tem uma coisa que a minha mãe não consegue fazer, dar à luz a uma mulher que não esteja grávida. E isso para mim é tão real, porque eu não consigo formar quem não deseja se formar. Eu não consigo provocar quem só olha para o que isso não está bom, mas você não viu? Ele não tem, aqui não tem material, aqui não tem gente, a família é chata, a criança não é legal, o estudante é rebelde, é sempre do outro, a culpa do outro, é sempre no outro, e a gente vai se distanciando da nossa responsabilidade. E formação também é autorresponsabilidade. Por isso, eu me pergunto sempre a mim também, eu estou gestante de quê? Eu espero o quê? O que eu tenho gestado na minha vida? E fica para vocês essa pergunta também. O que vocês têm gestado? Sim? Sim. Tudo bem? Sim? Traduzco ou não? ¿Se entendió todo? Sim? Tá. E aí, acá, só... No, bien, ¿No? Está, me pareció que no. Entonces, Está, traduzco siempre, bien. No, pregunto porque como venían todo bien, para no escuchar un eco. Lo que planteaba Thais era en esta pereza, cuánto yo me pregunto de hacer y hasta dónde yo asumo la autorresponsabilidad, ¿no? Siempre encuentro en el afuera la excusa para no pensar y para no cambiar. Se portan mal los niños, no tengo materiales, está todo complicado, esto es un caos, y hasta dónde yo asumo que en ese caos, en esas dificultades, puedo llegar a encontrar también respuestas
pero tengo que yo poder asumir esa autorresponsabilidad. ¿Hasta dónde quiero? Antes de esto, perdonen, habló del deseo. Si uno no tiene, ella no puede formar a nadie que no quiera ser formado o que no quiera formarse más que ser formado, ¿no? La automotivación, la autorresponsabilidad. Formação é voz. Formación es voz. Às vezes, até achamos que temos voz. Em timbres diferentes, vamos repetindo as mesmas coisas. E aí não é voz, é eco. É voz quando tem autoria. Que algunas veces creemos que tenemos voz con timbres diferentes o musicalidades diferentes, pero eso no es voz. Ahí no hay voz. Hay voz cuando hay autoría. ¿Sí? E eu falei no começo que eu falaria obviedades. Eu não estou trazendo nada novo. Ella dijo que iba a decir obviedades, que no iba a decir nada nuevo. Mas há algo que precisa ser dito, porque às vezes por achar que se sabe, já não se pensa mais nisso. Thais, desculpa. Me olvidé de decir las últimas preguntas que había dicho Thais. De qué estoy gestando, ¿sí? Hay cosas por aprender, ¿no? ¿Qué tengo en gestación sería, ¿no? ¿Por dónde va mi pensamiento y de qué estoy siendo gestante? ¿Sí? Esa era una pregunta que había hecho. E aí, das obviedades, fica uma pergunta para vocês. Em que momento na prática de vocês, do ano, estamos em maio, desde quando começaram as aulas, o ano letivo, não importa educação infantil, primária, médio, fundamental, você se dá. Qual é a ideia que te faz sentir assim, que você defende? Mesmo todos dizendo que não é assim, você diz, é assim, eu acredito. Tem? Sim. Se não tem, perguntem, por que não tenho? Se tem, por que não defendo? Ou se defendo, eu sou corajosa. Porque não existe autoria sem coragem, já dizia Paulo Freire. La pregunta aquí es, desde marzo hasta ahora, o desde que comenzaron las clases hasta ahora, ¿en qué momentos en la práctica de ustedes se sintieron así? No sé si se llega a leer el que está abajo, el chiquito separado, que dice, sí, pero están errados. Todos ustedes están errados. Están equivocados, sería, ¿no? O sea, yo estoy pensando algo y el resto piensa completamente diferente. Isso nada tem a ver, perdão, com arrogância intelectual, que não é humildade, que não é ceder, escutar o outro, nada tem a ver com isso. Mas o contrário também é importante quando a gente defende o que a gente acredita. Que no tiene que ver con la arrogancia intelectual, sino que tiene que ver con lo que uno cree y lo que uno defiende y lo que uno pelea por, ¿no? Que no necesariamente va de acuerdo con lo que todos los demás mudó. Ya está bom, ¿tá? Eso. Entonces también preguntaba Thais, ¿qué es lo que tengo yo que va en contra, digamos, de todos los demás? Hasta dónde tengo el coraje de pelear y fundamentar por eso que creo y que quiero construir. Aí volvemos. Voz ou eco? Eu, tu, eles, nós outros, quem? Falamos da nossa própria voz, repetimos a voz do outro. Como se dá? Como tem se dado? Como é? E aí eu conto para vocês uma história que eu escutei de uma professora, uma maestra que trabalha comigo. Tudo bem até aqui? Ela chegou à minha sala e disse, olha, eu escutei uma coisa esses dias que eu não acreditei, eu vim te contar. E aí eu vou ler a história. Ela me disse que é professora, mas ainda não trabalhou como professora. Disse a professora que estava conversando com uma maestra na fila do cinema. ¿Traduco? Sí. Un momento. Sí.
Me dijo que es profesora, pero aún no trabajó como profesora. Me dijo la maestra que trabaja con Thaís sobre una conversación que escuchó en la fila del cine. Mas eu não sei se ela já é professora, continuou. Pero yo no sé si ella es profesora o maestra. E concluiu: tenho pensado que para ser professora é necessário viver na pele a teoria. Concluyó: he pensado que para ser profesora, maestra, es necesario vivir en la piel la teoría. Aí eu me lembrei do que escreveu Paulo Freire. Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 16h. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Recordé lo que escribió Paulo Freire. Nadie comienza a ser profesor un cierto martes a las 4 de la tarde. Nadie nace profesor o marcado para ser profesor. Uno se forma como educador permanentemente en la práctica y en la reflexión sobre la práctica. Assim como ninguém começa a ser professora porque recebeu um diploma. Así como nadie comienza a ser profesor porque recibió un diploma. Até porque absurdos assim acontecem. Hasta porque absurdos así también existen. Onde comprar diploma de pedagogia? O único lugar confiável para comprar. Comprar? Lugar confiável? Quem compra? Se tem quem faça, tem quem compre. Si hay quien lo haga, quien lo venda, hay quien lo compre. Todo lo demás se entendió, ¿verdad? Ninguém se constitui professora sem antes pisar no chão da escola. Nadie se construye o se constituye o se convierte en profesor sin antes pisar el suelo de la escuela. O chão é uma espécie de mapa que te orienta, te guia e te mostra o caminho. El suelo es una especie de mapa que te orienta, te guía y te muestra el camino. Um caminho labiríntico entre o que se pensa que é e o que se é de verdade. Um caminho que não está à venda, porque ninguém compra para ser, só se compra para ter. E ter e ser não é a mesma coisa. Un camino laberíntico entre lo que se piensa que es y lo que se es de verdad. Un camino que no está a la venta, que no puede estar a la venta, porque nadie compra para ser, solamente se compra para tener. Y tener y ser no son la misma cosa. E é uma história verídica, é real. Es una historia de verdad, es una historia verdadera. E aí eu me lembro dos 4 As que fala Madalena Freire. Autoria, autonomia, autoridade e autorização. Porque eu, Madalena, assim, que para ter autoria, autonomia e autoridade, eu também preciso me autorizar a ter. Porque às vezes a gente nem acredita que a gente pode. A gente já foi pensada. A gente já se constituiu por alguém que já nos constituiu, que já nos falou que somos. E a gente precisa se autorizar para se ver e se reconhecer. Aquí, para hablar de autoría, voy a hablar de las 4 A's que habla Magdalena Freire: autoría, autonomía, autoridad y autorización. Para poder tener autoría, autonomía y autoridad, tenemos que permitirnos autorizarnos a ser. Porque muchas veces la gente cree que ya nos pensaron cómo tenemos que ser, ya nos dijeron cómo teníamos que ser. Pero si no nos autorizamos a pensarnos diferentes, no vamos a poder construir la autoría. E eu começo a pensar em mim. Porque eu sou constituída de muitos. Vallon fala de uma teoria que é a teoria dos sócios, que todos nós temos uns sócios dentro de nós. Tudo bem até aqui? As pessoas que nos inspiram, os livros que a gente lê, os textos que a gente lê, vão ficando na gente. E é a partir do que fica na gente é o que a gente se constitui e faz e é para o outro. E eu sou atravessada por todos, por muitos. Aqui alguns exemplos.
Yo estoy constituida por muchos. Valón habla de la teoría de los socios, que los socios son todas aquellas personas, libros y cosas que nos han formado y que quedan en nosotros y que nos van constituyendo. E eu vou construindo minha voz a partir de ellos. Nunca é do nada. É sempre o que o outro deixou, as marcas que os outros deixam na gente e as marcas que a gente deixa nos outros. Porque nós também somos sócios de alguém. Nós também estamos em alguém. E aí que eu me pergunto, eu tenho deixado o quê para o outro? Es de las marcas que han dejado en nosotros, pero también yo soy socio de otros. También yo he dejado marcas en otros que constituyen las voces de otros. E aí tem uma história, eu não preciso ler, vocês têm aí, eu só vou resumi-la, que perguntam numa conferência, em um congresso assim, quando termina, dizem que é de Dewey essa história. Aí até brincam aqui, se não for, é bem contada, se não é verdade, é bem contada. Quando terminou a conferência, um senhor se aproximou dele e disse, muito bom o que você falou, achei muito interessante tudo que foi dito, mas eu duvido que você saiba mais de educação, mais do chão da escola do que eu. E aí Dewey diz, eu tenho certeza que você deve saber muito mais do que eu. Mas só deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você tem 15 anos de experiência ou 1 ano de experiência repetido 15 vezes? Forte, não? E essas histórias mexem muito comigo, porque quando eu escuto, eu me vejo e eu me convoco a ver em que lugar estou. Lo que todos leyeron, ¿verdad? La historia, sí. Así no. Ella hizo una síntesis de la historia, ¿verdad? Pero que cuando ve esta historia siempre se pregunta y se mira a sí misma, ¿dónde es que yo estoy? E se convoca a repensarse. ¿Sí? E a vocês também. Quantos anos de experiência ou quantos anos repetidos? Y a ustedes también los provoca. ¿Cuántos años de experiencia? ¿Cuántos años repitiéndose? Depois que eu li essa história, eu pensei em mim. Eu tenho ou tinha uma característica. Todos os dias fazer o mesmo caminho. Entenderam? Sim. Todos os dias o mesmo caminho. Porque também era o mesmo caminho repetido 5 anos. E um dia eu saí da escola e disse, vou mudar o caminho. Tudo bem? No, Adriana no. Adriana es mi mirada verdadera, perdonen. Ella tenía un hábito, una rutina que por 5 años hacía siempre el mismo camino, hasta que un día decidió que iba a hacer otro camino. E saí da escola. Salió de la escuela. E da hora que eu saí, eu tinha um tempo antes de ir reto ou fazer o mesmo caminho que sempre fazia. 5 minutos para decidir, vou ou não vou. Tenía 5 minutos para decir si hacía el mismo camino de siempre o cambiaba. Vocês não têm ideia do quanto foi difícil. No se imaginan lo difícil que fue. Ou têm ideia, ou no fim vocês também sabem que é difícil. Mas por fim, quase que eu falei, não, hoje eu ainda vou pelo mesmo caminho. Eu consegui. E aí, quando eu entrei no caminho que seria diferente, é muito difícil voltar, porque tinha que voltar, dar toda a volta e voltar. En el último minuto decidió tomar otro camino y después se dio cuenta que iba a ser muy difícil volver al camino de siempre. Imaginen San Pablo, ¿verdad? No Montevideo. E aí, fui andando brava comigo, porque era só um texto. Você não tinha que fazer, agora você vai chegar 1 hora depois na sua casa. Trabalhou 12 horas. E vai você ficar aqui para quê? Ninguém vai ver. Entonces se volvió loca y se enojó mucho con ella misma. ¿Para qué voy a demorar 1 hora más? Después de trabajar 12 horas y seguía peleando con ella misma.
passado o susto, eu fui vivendo a melhor sensação que eu poderia viver, a do novo. E do orgulho de mim mesma por ter conseguido. Eu estava feliz. Eu costumo, Aradi, meu marido, tô saindo. Eu queria ligar para falar, hoje mudei de caminho. Não liguei. Eu só queria curtir aquilo, viver aquilo. Después que se le pasó el enojo consigo misma y se dio cuenta que estaba viviendo una experiencia diferente, estaba disfrutando de esa experiencia diferente, que ni siquiera llamó al marido, Arodi, que está acá, para avisarle que había cambiado de ruta y iba a llegar un poquito más tarde, porque quería disfrutar de ese camino nuevo, quería vivirlo. Fica o convite. Quando foi a última vez que vocês mudaram o caminho? Una invitación. Piensen, ¿cuándo fue la última vez que ustedes cambiaron el camino? Não é sobre escolas. No es solamente sobre escuelas. É sobre nós, é sobre vocês. Es sobre nosotros, es sobre ustedes. Madalena Freire fala desse texto lindo, que observar e escutar nada tem a ver com neutralidade. Que ver e escutar exige uma implicação. Eu não vou ler, mas vocês têm aí. Quer ler? Você quer que lea? Por favor. Observar y escuchar no tiene nada que ver con la neutralidad. Ver y oír exige implicación, entrega hacia el otro. Estar abierto para verlo y o escucharlo tal como es, en lo que dice, en base a sus hipótesis, en su pensamiento. Es buscar estar en sintonía con el ritmo del otro, del grupo, adecuando en armonía el nuestro. Para ello también necesitamos hacer consciente nuestro ritmo interno. La acción de observar y escuchar es un salir de sí para ver al otro y la realidad desde sus propios puntos de vista, según su historia. Madalena Está Freire. tudo bem até aqui? Aguenta todo mais bien. um pouquinho? ¿Está todo bien hasta aquí? ¿Aguantan un poquito más? Daqui a pouco, prometo, paro. Mas eu pensei muito se eu leria um texto e vou ler. Porque contar, neste caso, não é o mesmo que ler. Cada vez que eu leio, eu me emociono e eu digo que este texto foi um texto que mudou a minha maneira de trabalhar com formação docente. Y va a leer un texto que es un texto de su autoría y es un texto sobre una experiencia que cambió su forma de entender la formación docente. Sim. Porque formar nada tem a ver com neutralidade. Sejam as crianças que a gente recebe todos os dias, sejam os adolescentes, sejam os adultos, nada pode ser com neutralidade. Perdón. ¿Sí? Formar no tiene nada que ver, o educar, enseñar, no tiene nada que ver con neutralidad. Thais lo va a leer en portugués, pero está en español para que lo puedan seguir, porque cuando estuvimos pensando la traducción, Thais quería no estar nerviosa de tener que leerlo en español para poder darle el énfasis que ella quiere darle al leerlo. Ustedes lo siguen en la pantalla, ¿sí? O texto também é um convite. A gente chama isso na universidade, não sei aqui se vocês também estudam incidentes críticos, mas este é um texto que foi publicado num livro sobre incidentes críticos pela PUC São Paulo. Es un texto sobre, allá se llama en Brasil, accidentes críticos, incidentes serían, ¿no? Como situaciones críticas que hacen pensar a la gente o cambian la forma de pensar. Como assessora pedagógica, tenho a oportunidade de conhecer realidades diferentes e professores em contextos diferentes. Essa diversidade enriquece a minha prática e me transforma como pessoa cada vez que me encontro com um grupo em uma formação. Um grupo marcou a minha história como formadora e uma coordenadora mudou a história deste grupo. Para cada encontro mensal, eu recebia da direção um tema que deveria
Fui olhar lá e perdi aqui. Um tema que deveria ser abordado e estudado com a equipe de coordenadores e orientadores. Portanto, não havia uma construção a partir de vivências e experiências dos participantes, nem um espaço para aprofundamento e reflexão sobre a própria prática. Em um desses encontros pedagógicos, fui surpreendida pela fala da diretora. Thaís, repare bem na coordenadora da educação infantil. Quero a sua opinião. Penso em demitir. Porque ela não se relaciona bem com a equipe, com ninguém, não é simpática, não interage com ninguém. Mudar? Entrei na sala em que todos estavam reunidos e, sem disfarçar, olhei fixamente para aquela mulher, que estava com os olhos baixos, sentada quase fora da roda. Ao vê-la, eu tive a impressão que estava olhando para ela pela primeira vez. Por 2 anos, a cada 2 meses, eu encontrava com aquele grupo. Nós já tínhamos construído uma relação potente, pelo menos era nisso que eu acreditava, porém, naquele momento, eu percebi minha fragilidade como formadora. E doeu. Doeu reconhecer que aquela invisibilidade revelava mais sobre mim do que sobre o grupo, ou sobre a diretora que me pediu que eu reparasse na coordenadora. Poxa vida, reparar não. Este não era e não é o meu papel como formadora. E eu não poderia deixar que as pessoas esperassem de mim que eu simplesmente validasse uma sentença já decretada, a demissão da coordenadora. Fiquei tão incomodada que pela primeira vez, antes de iniciar o que já estava planejado e aprovado pela direção, tomei a decisão de pedir aos participantes que levassem para o encontro seguinte uma apresentação com a seguinte consigna: o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você e que ainda não sabem? Eu sentia que até aquele momento eu não tinha proposto para aquelas pessoas nenhum encaminhamento ou intervenção que contribuísse para a constituição de um grupo. No dia da socialização das tarefas, eu pensei que a coordenadora silenciosa não fosse conseguir falar, ou que ela faltaria, ou simplesmente que ia dizer que não fez. Entretanto, para minha surpresa, ela fez. Todos fizeram, todos participaram, todos tinham coisas para contar e falar, e aos poucos foram se dando conta que não se conheciam e não sabiam quase nada um do outro. Quando chegou a vez dela, eu me lembro que ela levantou, atravessou a roda em que estava o grupo, olhou firme para todos, suspirou fundo, ergueu a cabeça como se estivesse tomando fôlego e começou a falar. Minha mãe era faxineira em uma escola particular. Quando eu completei 10 anos, a dona da escola fez uma proposta para ela. Me daria uma bolsa de estudo se eu ajudasse na limpeza. Então eu esperava os meus colegas irem embora para limpar o pátio. Ninguém sabia que eu ajudava na limpeza. Eu me escondia e, enquanto eu limpava, comia os restos dos lanches jogados no chão. Porque era a única maneira de comer coisas que em casa eu não tinha para comer. Eu cresci me sentindo inferior a todas as pessoas que me rodeavam. Me escondo porque sinto vergonha do meu peso, da minha imagem. Eu não me sinto merecedora do cargo de coordenação. Neste momento, todos estavam muito emocionados e, em silêncio, foram abraçá-la. Ali eu me senti sacudida, comovida e sensibilizada pela oportunidade de mediar como formadora o fortalecimento das relações, que nas palavras de Almeida diz: como seres humanos necessitamos ser cuidados e cuidar. Eu me reconheci a formadora que eu quero ser, quando vi refletido nos olhos daquelas pessoas o meu olhar, mais atento, mais cuidadoso, mais sensível e mais humano. Eu estava vendo a formadora que eu desejo ser através dos olhos deles. Eu me senti mais humana. Ali virou uma chave para mim. Ali eu entendi que eu era só eco. Mandavam eu fazer, eu fazia. Eu lia e reproduzia. Mandavam eu demitir, eu demitia. Mandavam eu formar, eu formava. Ahí
¿Se entendió todo lo que se leyó? ¿Pudieron Sí. leer? Sí. Está. Ahí entendí que yo era solo eco. Me mandaban a hacer y yo hacía. Me mandaban planificar, yo planificaba. Me mandaban echar a alguien, despedir a alguien, y yo despedía. Formar não é isso. Formar Ter no es voz eso. não é isso. Tener voz no es eso. Voltei para a escola e olhei para as minhas professoras. E pensei, as minhas professoras eu também não olho. Eu não vejo elas. Eu não as vejo. Volví a mi escuela y miré y observé a mis profesoras y pensé, yo tampoco las veo. Eu não era formadora. Yo no soy formadora. Eu nunca tinha sido formadora. Nunca fui formadora, no, o nunca he sido hasta ahora formadora. Estou aprendendo, mas me sinto mais presente na vida das pessoas com quem eu me comprometo a formar, entendendo que ninguém forma ninguém, fazendo o meu papel como provocadora. Estoy más presente, entendiendo que nadie forma a nadie, haciendo mi papel como provocadora, lo que nosotros llamamos a veces de problematizadora. Pero la palabra provocadora empecemos a usarla porque es más linda. Provocadora, a etimologia da palavra provocar é chamar para fora. La etimología de la palabra provocar es sacar para afuera, llamar para que salga. Provocar é isso, vem para fora, vem brigar. Salí, venía a pelear. No bom sentido, vem olhar, vem confrontar, vem conversar. Venía a mirar, venía a observar, venía a confrontar. Sim. Venía Y ahí- a conversar, perdón, me olvidé de la última, importante. Olhei para as professoras e entendi que eu precisava reconhecer a zona de desenvolvimento proximal delas. Onde elas estavam e como a gente poderia caminhar para chegar onde elas poderiam chegar. E como eu, formadora, poderia ser a ponte para essa travessia. Eu não poderia e não posso ajudar sendo eco. Eu tinha que encontrar a minha voz. Y ahí miré a mis profesoras y me puse a pensar dónde estaban, cuál era su zona de desarrollo próximo o proximal. Y dije que yo estaba haciendo eco, yo no las estaba formando, sino observaba eso y partía desde ese lugar para provocarlas. E se eu não tinha autoria, elas também não vão ter autoria. Y si yo no tenía autoría, ellas tampoco la iban a tener. E aí, planejamento assim, Y ahí un plan de clase así. que diz: Esta actividad la copié de una colega. Ella la aplicó con los mismos materiales, con el añadido de coladores y ojitos de plástico para decorar. a responsabilidade não era só dela, era minha também. La responsabilidad no era solo de ella, también era mía. Tem um tanto que é dela, mas tem um tanto que é minha. Tiene una parte que es de ella, pero tiene mucho que también es mío. E aí, com Madalena Freire, dentre tantas coisas que eu aprendi também sobre os instrumentos metodológicos, que fala sobre observar, registrar, avaliar e planejar. E aí, a metáfora da onda, porque é quase um tsunami na vida da gente. Estos son los instrumentos metodológicos que aprendió con Magdalena Freire en cuanto a la reflexión profesional, la observación, bueno, está escrito, y la metáfora de la ola, porque es casi un tsunami lo que sucede cuando uno hace eso. Por favor, você lê para mim? Leo. Los instrumentos metodológicos, observación, reflexión sobre la práctica, teoría, evaluación y planificación, posibilitan el ejercicio sistemático de la reflexión para la construcción y apropiación de la disciplina intelectual. El educador, en cualquier rol en la escuela, maestro, profesor, coordinador, director, es un profesional del conocimiento, un erudito, un intelectual. Su compromiso es alentar a las personas a entrar en contacto con su propio proceso de conocimiento.
Para ello, la disciplina intelectual es la herramienta básica. Así como un albañil necesita una herramienta para construir una casa, el educador necesita instrumentos metodológicos para la construcción permanente de la disciplina intelectual, para el estudio permanente que sustenta su autoría y autonomía. ProSaber. O ProSaber é grupo da Madalena Freire também. Este texto é da Madalena. E os instrumentos metodológicos, eles servem como um chão para a gente pisar. Los instrumentos metodológicos, el ProSaber es un grupo de estudio de Magdalena Freire y el texto que leí también era de Magdalena y los instrumentos metodológicos son el piso para empezar a pensar. E quando ela fala de observação, eu deixo 4 provocações a mais. Ahí les dejo con la imagen de la profundidad del mar 4 provocaciones. Observar. Você conhece profundamente as pessoas que você recebe todos os dias na escola, no seu grupo, na sua sala, as pessoas com quem você trabalha, as famílias dos seus alunos, dos seus estudantes, das crianças? ¿Conoces profundamente a las personas que recibes en la escuela cada día? ¿Conoces profundamente a cada uno de tus alumnos, sus familias, las personas con las que trabajas? Quando e como você te nutre de assombro e curiosidade? Quais são as suas curiosidades? ¿Cuándo y cómo te nutres de asombros y curiosidades? ¿Cuáles son tus curiosidades? Exercita a metacognição? Você pensa sobre o seu pensar? ¿Ejercitas la metacognición? ¿Practicas la metacognición? ¿Piensas sobre tu pensar o sobre tu forma de pensar? Estuda a sua prática? Estudias tu práctica. Y acá esto, persistencia, lo agregué yo porque Thais había puesto incansablemente. Y yo le dije, donde digamos incansablemente, ya se cansaron. Así que estudias tu práctica con constancia o constantemente o con persistencia, incansablemente. Conhecem este livro de Paulo Freire, Professora Sim, Tia Não? ¿Alguien conoce? ¿Conocen el libro de Paulo Freire, Profesora sí, Tía no? Tía es una forma en que le dicen en Brasil a las maestras. Lo llaman de tía, como tía, ¿no? Bien. El título, bien, Daniel. Sí, la traducción es Cartas a quien pretende enseñar. Cartas ¿sí? a quem pretende. Sí. Bien, perdón. Lá tem esse título mais provocativo, quase golpe. É livro Brasil, fundamental. En Brasil es un título que es casi un golpe, una patada. E o que, dentre tantas coisas lindas, ele diz que para conhecer a gente tem que estudar. A gente estuda para conhecer. Que entre tantas cosas lindas que dice Paulo, él dice que para conocer hay que estudiar. La gente estudia para conocer. Estudar não é só ler. Y estudiar no es solo leer. Que é muito importante ler também. Que también es muy importante leer. Foucault fala da escrita de si. Madalena fala dos registros reflexivos. Neste livro das cartas, Paulo Freire fala que pelo menos 3 vezes por semana a gente deveria escrever sobre a nossa prática. Foucault habla de la escrita de sí. Madalena Freire habla de los registros reflexivos. Paulo Freire en el libro habla de que por lo menos 3 veces por semana uno tendría que escribir y registrar sobre su práctica. A leitura de mundo precede a leitura da palavra. La lectura del mundo precede a la lectura, es anterior a la lectura de la palabra. Como somos autores e nos constituímos autores se não lemos? ¿Se entendió? O mundo, se não lemos o mundo. Sim. E o que mais pode ser de autoria, autoral, se não a escrita da gente? ¿Qué más puede ser de autoría si no es un escrito sobre sí mismo? Eu dei curso sobre registro reflexivo e levei para o curso os meus cadernos reflexivos, porque a gente só pode falar do que faz também.
dio un curso sobre registro reflexivo y llevó sus cuadernos de reflexión, porque uno puede hablar sobre lo que la gente hace, sobre lo que uno hizo, não sobre coisas teóricas. Tem muito na nossa prática, sem que a gente veja, sem que a gente perceba a incoerência entre o que a gente fala, entre o que a gente faz, entre o que a gente pensa e entre o que a gente sente. Hay mucho, si uno no se sienta a pensar, de incoherencia entre lo que la gente hace, habla, Pensa e sente. piensa y siente. Escrevam. Escriban. E aqui uma avaliação que eu vou passar muito rápido, não é a ideia de ler tudo, mas daquela professora que escreveu, que copiou da colega. Aquí lo que va a mostrar, que va a pasar muy rápido porque son muchos slides, es una evaluación de la misma que había copiado la planificación, ¿sí? Está mostrando el registro de evaluación que ahora lleva adelante, ¿sí? La misma persona que copió la actividad evolucionó, trabajó, escribió sobre sí misma, ¿sí? Y ahora muestra cómo ahora ella registra el proceso de evaluación de su grupo. A avaliação que ela fez do cotidiano, para que a gente garantisse a coerência entre o que a gente fala, faz, sente e pensa, ela foi mostrando como é um fragmento da rotina do cotidiano de um grupo de crianças de 5 anos. Este es el registro de la evaluación del cotidiano, de las rutinas de un grupo, para mostrar esta coherencia que uno tiene que construir sobre lo que hace, piensa, Sente siente y habla. Yeah. Y dice. Eu amei que ela começou dizendo do ser, de resgatar na criança a importância dela também se sentir pertencente, porque a criança nasce com voz. E aos pouquinhos a gente vai emudecendo a voz das crianças pelos nossos ecos. Bien, es importante rescatar a los niños en su voz, porque nacen con voz y a medida que van creciendo se van transformando en eco. Entonces, nuestro papel para rescatar y que mantengan su voz. Ainda em tempos tão apressados e pensando nos adolescentes e no que a gente escutou hoje sobre a inteligência artificial, eu entendo que para que a gente use com segurança e consciência tudo que está por vir, porque cada vez vem numa velocidade maior, nós temos que garantir que as pessoas que usem a inteligência artificial se reconheçam gente. E isso não é a máquina que vai fazer reconhecer. Somos nós, educadores. E lembrar, isso eu acho que é de extrema importância, que nós já fomos crianças com vozes. E quantos de nós fomos perdendo a voz também? E por que perdemos? Por que silenciamos? Mucho. Yo estoy escribiendo para acordarme de todo lo que dijo. Bien, nuestro papel, y después de haber escuchado hoy sobre inteligencia artificial, para poder movernos con seguridad y conciencia, poder trabajar para que los niños reconozcan su voz y que se reconozcan como humanos, como gente que tiene ese derecho de alguna manera. Porque todos nosotros ya fuimos niños, ya tuvimos nuestra voz y entonces acá la provocación. ¿Por qué la apagamos? Porque dejamos de hacerla, de mostrarla, ¿no? Porque dejamos de pelear, porque é isso. A cerramos. Aprendizagem do cotidiano, a autoestima, o bem-estar. Isso a professora que copiou, isso me enche de orgulho. Los textos son la evaluación que hace la profesora que había copiado y ahora estos textos dan cuenta de otra reflexión y eso la llena de orgullo. Das habilidades motoras, da tentativa e erro e o tempo
e o direito da criança a errar e acertar, el error y el respeto por el tiempo, a organização das suas coisas, dos seus pertences, reconhecendo que aquilo é dele, é dela. la organización de sus pertenencias reconociendo que es de ellos. E como eles se organizaram e eles escolheram os critérios de organização. Y cómo se organizaron y cómo ellos escogieron o determinaron los criterios de organización a través de la participación, ¿no? A coerência da própria aprendizagem. Coherencia del propio aprendizaje. Perdón, Thais está viendo a sus alumnos y está un poquito embobada aquí. No saben la cara, ustedes no la ven, pero yo sí. Ah, sim. É porque este é um processo de autoria da professora. Então, não é nem tanto a documentação, é a autoria. Esto no es solamente documentación, es autoría. Esta profesora llega a esta documentación después de un buen proceso de reflexión y de cuadernos de registro. Doy fe. Conocí a la profesora. Sim. Porque ela se permitiu ver, ela se permitiu dar tempo para ela e para as crianças, e isso pode acontecer. Porque se dio tiempo de verse a sí misma y de darse tiempo a ella y a los niños para poder llegar a esto. E nada sem alegria. Quando termina o dia e uma criança deita no chão de tanto rir, é porque deu certo, é porque está tudo bem. Cuando termina el día y veo a un niño tirarse al piso y estar así riéndose, es porque todo funcionó bien. E então, agora concluindo, dizendo para vocês que tudo isso só é possível com um planejamento. E acredito que todos nós planejamos, não? Todo esto es solo posible planificando, ¿sí? E tem 3 níveis de planificação. 3 niveles de planificación. Macro, não sei, aqui vocês têm uma base. El currículum, programa, el macro, Sí. a nivel macro. Da escola El de la escuela e o seu. y el propio. E o que acontece às vezes é que a gente não olha para o nosso micro, para o nosso lugar, para a hora que a gente fecha a nossa porta e são aquelas crianças, as nossas famílias. É como se sempre demandasse do outro. E tem um currículo, um planejamento que é de cada um. Y lo que a veces uno olvida es mirar a nivel micro, el del aula, el propio. Y ustedes tienen que mirar para ese, porque ese es el que responde a su autoría. E fazendo essas perguntas. Haciéndote estas preguntas. O que eu quero alcançar? Estou longe do que eu quero alcançar? Eu tenho consciência de onde estou para o que eu quero alcançar? E o que eu deveria fazer para encurtar essa distância? E aí a gente chega daquele planejamento para este. Y entonces, después de las preguntas, se llega de la planificación copiada a esta planificación. Que só para destacar, Solo para destacar, a professora diz, observando o que eu vivi. Depois ela disse, eu comecei a me perguntar. E depois ela afirma, porque eu sei que. E aí ela fala das crianças, o Coque se interessou por isso. A Iris, o Kenta gosta daquilo. Vocês percebem que foi um movimento de um querer, de um desejo de uma professora que teve perto alguém que pudesse provocá-la a ter a própria voz e não ser o meu eco. esta es la evolución de la planificación de la misma profesora que copió, que muestra de alguna manera, observé, empecé a preguntarme sobre, sé qué, y ahí llega a la concreta de los niños de su clase. Coqui se interesó por, y ahí entonces hace la propuesta. Entonces pregunta Thais, ¿ven el movimiento que esta persona hizo para llegar desde la planificación copiada hasta aquí? Entonces aquí comienza a realmente traslucirse su voz, su autoría.
Eu espero ter, de alguma maneira, deixado uma provocação sobre voz, eco, autoria, identidade. Trouxe obviedades, de jeito nenhum a minha intenção era trazer certezas absolutas. Espero haber podido dejar para ustedes una reflexión o su reflexión sobre voz, eco, autoría. Dijo muchas obviedades, pero su objetivo o su foco era compartir desde su experiencia. E vou terminar com o vídeo de Madalena. Começamos com o vídeo de Madalena e terminaremos com o vídeo de Madalena. Todo o trabalho, o desafio do educador é partir desse ouro de cada um. O ouro de cada um que está pautado no seu saber, na sua história, na sua aprendizagem. E, obviamente, nesta aprendizagem, o que ele sabe e o que ele ainda não conhece. Portanto, neste segundo encontro, diferente do anterior, do primeiro, o primeiro foi pautado muito fortemente no mito do modelo do educador, no caso eu, onde cada um viveu e exercitou um falar e um se expor diante do fascínio, diante da mitificação, diante do endeusamento do educador. E hoje, o segundo encontro, sendo o grupo um amontoado que precisa, a nível individual, a nível de cada um consigo próprio, se expor, ousar colocar-se. E por quê? Para quê? Para nascer. Enquanto autor, enquanto dono da sua história, dono do seu saber. Portanto, o desafio é florescer e nascer na unicidade, na impressão digital de cada um. Porque é a partir do que cada um floresce, nasce, da constatação de quem é, quem eu sou, que pode abrir a cabeça, abrir a experiência, é o que empurra a descoberta de que, opa, não é só o modelo do educador. Eu sou modelo e os outros são modelos. Ou seja, é esse questionamento, esse fazer pensar apurado na sua autoria, do que é que você pensa, do quem que você é, do que é que você almeja, é que possibilita o parto para o nascimento de cada um. Graças. Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto e hoje me deu um montão. Beijo. Eu agradeço imensamente a escuta de vocês, a presença de vocês e mais uma vez espero ter contribuído e ajudado a vocês se verem, lembrando que educador não é Deus, educador é gente. Respeitem essa humanidade que vocês têm dentro de vocês, porque é dela que vocês vão reconhecer a humanidade das pessoas que convivem com vocês também. Entendió lo último, ¿verdad? No necesito Comenzamos con la ¿no? instancia de preguntas. Thais dice que no se puede formar un docente que no desea ser formado. ¿Qué pasa con un alumno que no desea aprender? ¿Qué podríamos hacer? É o que mais há. Quem não quer? Quem não queira? Es lo que más hay. ¿Quién no quiere? ¿Quién no querría, ¿no? Não quer, não vai, não deseja. Já
pensei e já vivi muito isso. Tenho algumas pessoas na escola que não querem. E a gente tem que olhar para elas e entender que até mostrar o caminho de que, então, maestros, alunos não, mas maestros, tem algumas pessoas que decidem pela docência e depois no caminho vão entendendo que não é. E o que elas precisam saber é que está tudo bem. Mudar a rota da vida. O que não dá é para insistir e ficar onde não se deseja ficar. A Madalena fala que isso é estado de vida e de morte. Para que a gente tenha desejo, a gente tem que se sentir vivo. E se a gente não se sente vivo, a gente não consegue provocar o estudante que não quer. Porque todos nós podemos ser provocados, mas é quem provoca que tem a responsabilidade de provocar. Ya primero empezó a hablar de lo que siempre hay alguien que no quiere. Después puso un ejemplo con las maestras, que hay maestras que comienzan, o maestros o docentes, ¿no? Que comienzan su camino como docente y en el camino se dan cuenta que no es su camino y que está bien que piensen, que paren, que se escuchen y que cambien, que cambiar está bien. Y después volvió a una forma más general, no tanto como el alumno que no quiere, pero encontrar a la persona que está detrás de la persona que no quiere. Y que eso es la responsabilidad del educador, encontrar el por qué no está. Porque el provocador es el educador. ¿Se entendió un poquito? ¿Sí? No es que sea la responsabilidad, perdonen, pero estoy tratando de traducir un concepto y es el educador quien tiene que ir al encuentro de la persona y encontrar primero a la persona para después poder provocarla, ¿sí? Y entender a la persona. No es fácil. No es fácil. La segunda pregunta nos dice, usted mencionó que en la escuela que trabaja incorporan elementos de la cultura japonesa. ¿Cómo surgió esta idea y qué aspectos se incorporaron? ¿Qué elementos positivos han podido distinguir con estas prácticas? Aclaro, perdonen, que no es que incorporó. Es una escuela de cultura japonesa que contrató a Thais como directora, ¿sí? Y Thais tuvo que amoldarse a la forma japonesa, ¿sí? Agora sim. Não, teria que ser um encontro só para falar disso, porque não sabem o que passo e que já passei na vida. Queria poder desabafar agora, mas não posso. Que podría, que tendría que ser un encuentro solo para contar todo lo que pasó y lo que todavía pasa, y tendría que ser un encuentro para poder, como que la escucharan las psicólogas que están sentadas por allá, ¿no? Una cosa así. Okay, só para Catarsis. Só para dizer que no dia que a dona da escola me chamou porque desejava tirar essa rigidez da cultura japonesa. E me levou, me contratou porque achou que eu poderia fazer. Nos primeiros meses, la dueña de la escuela, que es una japonesa, la contrató porque quería romper con la rigidez de la escuela. Ela me contratou em novembro de 2019. La contrató en noviembre de 2019. Imaginem o que aconteceu. Março vem a pandemia. Y enseguida cayó la pandemia. Padres japoneses não miravam a mim. Los padres, las familias japonesas no la miraban a Thais. E diziam para a dona, você está louca? Le decían a la dueña que estaba loca. Porque fazíamos Zoom para falar da pandemia. Hacían Zoom para hablar durante la pandemia. E famílias não abriam câmera porque não queria falar comigo. Y las familias no prendían la cámara porque no querían hablar con Thais. Hoy somos amigos todos. Hoy son amigos. Está tudo bem agora. Também a menina que não quer voltar para o Japão. Sim, tem uma hija japonesa também, pedagógica agora. Tiene una hija japonesa pedagógica que dice, yo lo digo porque es lindo, es un lindo cuento. La niña que tiene 4 años, 4 años, dice que ella no quiere volver a Japón porque Japón no tiene Thais. Está tudo bem agora. Agradecemos entonces a Thais Romero por esta instancia de interpelación a nuestra profesión y también a Inés Hansich, magíster y docente
de inicial de nuestra institución que colaboró con la interpretación en esta instancia. Muchas gracias. Yo pido disculpas.